nas entradas desta parte eles colocaram detectores de metal e também cães farejadores participam desse esforço de segurança. Há também a polícia montada para controlar a multidão. Então, 58 agências participam desse esforço, desse esquema de segurança, um esquema de segurança sem precedentes. Além dos agentes do Serviço Secreto, há 8.000 policiais do Distrito de Colômbia, onde fica a capital, e dos distritos vizinhos. São 10.000 homens da Guarda Nacional. Além desses 10.000 homens da Guarda Nacional, mais 20.000 homens da Guarda Nacional estão de prontidão caso aconteça alguma emergência, algum contratempo. Então, lá neste momento estão 10.000 homens da Guarda Nacional e mais 1.000 agentes do FBI, além de agentes e unidades especiais do Departamento de Segurança Interna e também da Segurança Presidencial. Essa cerimônia de posse do novo presidente dos Estados Unidos tem como tema um novo nascimento da liberdade e que celebra, na verdade, 200 anos do nascimento do ex-presidente Abraham Lincoln. Todo dia de posse, os presidentes norte-americanos seguem o mesmo ritual. Aí você vê a imagem, na verdade, a animação do trajeto que será feito do Capitólio à Casa Branca pelo presidente eleito. Todos os dias de posse, desde 1933, os eleitos seguem a tradição de que o primeiro compromisso do dia é uma missa. Na verdade, o primeiro presidente a comparecer a uma missa como primeiro compromisso num dia de posse foi Franklin Delano Roosevelt em 33. Antes dele, em 1789, George Washington também participou da missa, mas esse ato dele não abriu um precedente. Foi com Roosevelt em 1933 que, a partir de então, todos os eleitos participam no dia da posse de uma cerimônia, geralmente perto da Casa Branca, e logo depois participou o presidente eleito e o vice-presidente eleito. Depois eles voltam para a Casa Branca com os familiares e aí sim eles começam a se envolver na grande cerimônia de posse, a cerimônia oficial. Eles saem da Casa Branca e vão até o Capitólio, onde vai acontecer a posse. Antes da invenção do automóvel, os presidentes faziam esse trajeto, que nós vimos ali a animação, faziam esse trajeto de carruagem. Mas 2 ex-presidentes americanos fizeram o percurso a pé. Um deles foi Thomas Jefferson e o outro Andrew Jackson. Fizeram este caminho todo a pé. Então, a cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos segue um ritual e um protocolo muito rígido, e que esse ano, pela primeira vez, vai ser presenciado por uma expectativa de público de 2 milhões de pessoas, e uma movimentação que nós vimos aí começou já durante a madrugada. Então, essas são imagens ao vivo da capital dos Estados Unidos e você acompanha a cobertura completa da posse do novo presidente norte-americano aqui no Band News. Voltamos agora com Érica. Washington. Neste momento, você acompanha a comitiva do presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, que segue em direção à Catedral de St. John's. Por essas imagens, podemos observar o forte esquema de segurança que foi montado para acompanhar essa posse. Essa que promete ser a festa de posse mais cara da história dos Estados Unidos. Cerca de 150 milhões de reais foram direcionados para a posse do presidente Barack Obama. Você continua acompanhando o comboio de vários pontos de Washington. O presidente Barack Obama segue para a Catedral de St. John's. Nós estamos aqui ao vivo falando de São Paulo, fazendo a cobertura completa deste fato histórico, e ao meu lado aqui na bancada está o professor Pedro Penha Brasil, que é historiador, também professor de Relações Internacionais. Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde, Mariana, pelo convite, obrigado por estar aqui. Já de pronto por essas imagens aí da comitiva do Barack Obama, o que o senhor gostaria de ressaltar? Ressaltar o momento histórico que estamos vivendo, assistindo aqui a posse do primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, um momento que promete marcar, trazer imagens realmente marcantes para os
para as próximas décadas, um momento verdadeiramente histórico. Eis aí o mais novo casal a ocupar a Casa Branca dentro de alguns minutos. Muita expectativa girava em torno também da primeira-dama, não é? Se ela ia ou não se portar como um ícone fashion, como um exemplo de mãe ou como um exemplo de mulher executiva. A gente vê o casal sempre unido, muito feliz em todas as imagens, né? Um casal bem contemporâneo. Sem dúvida nenhuma, uma mãe, uma mulher, uma professora, uma profissional. Ela realmente compõe todas as imagens da mulher americana, da mulher negra americana também. Sem dúvida nenhuma, um casal moderno, um casal jovem, o Obama 47 anos, um dos presidentes mais jovens da história dos Estados Unidos também. Nesse aspecto, ele é até comparado com John Kennedy, né? Pelo fato de uma ascensão política ter acontecido muito rapidamente, de assumir o poder muito jovem, né? E inexperiente também, de certa maneira, né? A única experiência sendo um curto período no Senado, tanto para ele quanto para o Kennedy. Dois presidentes associados a direitos civis, sem dúvida nenhuma, há várias semelhanças, uma popularidade enorme como democratas, sem dúvida nenhuma, muitas semelhanças. O carisma talvez seja realmente um ponto forte do Obama, né? Que surgiu desconhecido, né? Era o preterido, ninguém apostava. Aliás, a trajetória de vida dele mostra isso, né? Fantástico. Ele sempre foi o preterido em muitas ocasiões, exatamente, né? E acabou se mostrando forte depois. O poder de retórica dele é algo fantástico, desde a época de faculdade, da Faculdade de Colômbia, como estudante de Direito, já se destacava como um dos grandes portadores de uma excelente retórica, falava bem, foi líder estudantil, fantástico, e realmente foi algo essencial para a vitória dele nessa campanha. Essa é a Catedral de St. John's e a gente sabe que muito também se polemizou a respeito da religião de Obama, né? Que sempre fez questão de se mostrar protestante, mas por causa de uma foto na juventude. Vamos rever o momento? Ah, sim, vamos aproveitar esse momento quando estamos falando de religião, e essas são imagens ao vivo de Washington, da Catedral de St. John's. Vamos rever o momento da saída da limusine, o Cadillac, que Obama deixou assim. Agora ele pega o carro, então Obama pegando o carro ao lado da esposa Michelle, e a partir daí eles então vão seguir para aquela catedral onde eles acabaram de entrar. Nós conseguimos flagrar esse momento ao vivo. E eles então vão participar de um culto naquela catedral e depois devem seguir direto ao oeste do Capitólio. Essa então são imagens ao vivo, essa é a Catedral de St. John's. O presidente eleito Barack Obama, que dentro de alguns minutos vai ser empossado, está com a sua esposa Michelle participando de um culto. Aos populares, aos milhares, não é isso? A expectativa da prefeitura chegava aos 5 milhões, exatamente, da polícia em 2,5 milhões, e depois alguns até começaram a duvidar, falaram, no meio de tanto frio, né, graus abaixo de zero, e de tantas recomendações de segurança, não pode entrar com um carrinho de bebê, não pode entrar com armas de fogo, claro, não pode entrar com cartazes feitos de madeira, não pode entrar com cadeiras de roda. As pessoas acharam então que talvez muitos populares desistissem de ir até em meio à dificuldade que se fazia, né? Mas a gente vê que está lotado. Pelas imagens a gente vê que a popularidade do presidente, que é a mais alta em décadas de um presidente tomar posse, mais de 84%, realmente demonstra que nem o frio, nem as restrições de segurança vão impedir que o povo acompanhe essa histórica cerimônia. E por falar em popularidade também, desde que esse índice começou a ser medido, na época de Jimmy Carter, ele é realmente o presidente com maior índice de otimismo, né? Porque o próprio Jimmy Carter assumiu aí o governo com 79% de aceitação. E o Bush chegou a 64%. Exatamente. O menor índice na história da medição dessa popularidade, e também sai com o menor índice de aprovação de todos os tempos, em torno de 22%. Mas